Olá pessoal, vou falar para vocês aqui sobre o termo geral de uma sequência. Só relembrando, sequência é uma lista de números ou figuras ordenados. Já vimos isso da aula anterior. As sequências elas podem ser recursiva ou não recursiva. E quando é que a sequência é recursiva? Bom, uma sequência ela é recursiva quando, para calcularmos um termo, precisamos dos anteriores. Então, neste caso, ela é recursiva, pois existe uma regra. No caso aqui, eu já coloquei a sequência para vocês, né? Sequência 2, 5, 8. Digamos que eu peça para você determinar o termo seguinte. O que fazer? Observe-se aqui o caso, olha. De 2, primeiro termo, vamos colocar aqui primeiro, né? Primeiro, o 5 é o segundo termo e o 8 é o terceiro termo. Tá. Vou colocar aqui. Pronto. Primeiro termo é o 2, segundo termo é o 5, terceiro termo é o 8. O quarto termo dessa sequência, qual é? Para determinarmos, vamos observar os anteriores. Vejamos que do primeiro para o segundo termo, aumentou 3 unidades. Do segundo termo para o terceiro termo, também aumentou 3 unidades. É isso? 2 mais 3 é 5, então aumentou 3 unidades. 5 mais 3 é 8, portanto, aumentou 3 unidades. Obviamente, vamos analisar desta maneira, se aumentou 3 do primeiro para o segundo. Aumentou 3 unidades do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto vai aumentar 3 unidades também. Então, é só somar 3 a cada termo anterior para gerar o seguinte. Então, esta é a regrazinha. Então, 8 mais 3, 11. Aí, determinado o quarto termo desta sequência. Então, por isso ela é recursiva, porque nós precisamos dos anteriores para determinar esse seguinte aqui. E se quisermos um quinto, ou um sexto, sétimo, que seja, vai sempre ter que ir somando 3 ao anterior para gerar o seguinte. Ou seja, para mim calcular um termo, o termo seguinte no caso, eu vou precisar sempre dos anteriores. Então, isso é uma sequência recursiva. Tá. A sequência é chamada não recursiva quando não precisamos de termos anteriores para determinar outro termo. Ela é o contrário da primeira lá, recursiva. É não a negação é o contrário. Então, sempre que nós não precisarmos de termos anteriores para determinar outro, estamos falando de uma sequência não recursiva. No caso aqui eu coloquei 2, 4, 6, 8. Observem pela característica, tratam-se de números pares. Não é isso? Só números pares. 2 é número par. E na sequência, o próximo número par, 4. Veja que sequência, como disse ali, nada mais é do que uma lista de números ou figuras ordenados. Eles seguem uma ordem. Então, o próximo número par depois de 4 já é 6. O próximo número par depois de 6 é 8. Então, eles estão aqui. 2, 4, 6, 8. Já dá para se ver que refere-se a uma sequência de números pares. Então, eu sei quais são os números pares. Eu não preciso desses números anteriores para saber o próximo. Seja qual for. Né? O quinto, o sexto número, eu sei que é par. Então, aqui eu tenho o primeiro, segundo, terceiro e quarto termo. Se for terminar o quinto, obviamente é 10. Né? 10, vou colocar em cima aqui, é só para ilustrar, mas tem o quinto termo. Esta é uma sequência não recursiva, porque eu não precisei dos termos anteriores para saber qual é o que eu vou colocar. Aqui é outra sequência. Essa não é seguindo aquela não, que é outra sequência. 3, 6, 9, 12, 15. Qual seria o próximo?
Então, vamos observar o seguinte: primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo. Qual seria o padrão aqui? Né? Vejamos se tem padrão. 3 multiplicamos por 2 dá 6. 6 multiplica por 2 dá 12. Então, não é multiplicando. Então, teremos o seguinte. Mas será que é número ímpar? Não, porque o 6 não é ímpar. 12 também não é ímpar. É uma sequência de números pares? Não é. Então, que sequência é? Esta sequência é uma sequência dos múltiplos de 3. Tá, nós sabemos os múltiplos de 3. Então, eu não vou precisar saber, conhecer, ver escrito esses anteriores aqui, para mim colocar o múltiplo de 3 maior que 15. Olha, o múltiplo é o resultado de uma multiplicação. É só multiplicar o único número 3 pelos sucessivos números naturais. 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 3 é 12, 5 vezes 3 é 15, 6 vezes 3, o meu próximo aqui vai ser 18. 18 é múltiplo de 3. Então, esta é uma sequência dos múltiplos de 3. Logo, ela é não recursiva, porque os múltiplos de 3 são conhecidos. 3, 4, 5, esse aqui é o sexto. Sexto termo. Mas se eu não conheço esses anteriores, se não está escrito esses anteriores aqui, eu sei simplesmente que são múltiplos de 3, como eu vou saber o sexto termo se não tem escrito os anteriores? Ora, não são múltiplos de 3? E eu quero saber o sexto termo, então é só fazer 6 vezes 3. É múltiplo de 3, logo 6 vezes 3, 18. Aí está, desta maneira. Eu não precisei ver escrito aqui os 3, 6, 9, 12, 15 para saber que o sexto termo é 18. É múltiplo de 3. O décimo termo, múltiplo de 3, qual é? É só fazer 10 vezes 3, 30. Então, temos o décimo, vai ser 30. Veja, como eu não necessito de estar escrito aqui, eu só preciso saber do que se trata, saber que tipo de sequência, como é múltiplo de 3, então eu descubro sem precisar dos anteriores. Essa sequência é sequência não recursiva. E pode ser também só números aleatórios, eu não coloquei aqui, mas se tivéssemos a situação seguinte: 5, 6, 8, 12, 1, 3, e assim infinitamente. Esta sequência é não recursiva, porque nós não temos aqui uma regra definida que vai gerar o número seguinte. Então, este seguinte aqui pode ser qualquer um. Numa aleatória, numa sequência aleatória, não obtendo o padrão, a regra da recursividade, obviamente ela é também não recursiva. E vamos para o termo geral. Enfim, o termo geral. Bom, o que é o termo geral? Já coloquei aqui para vocês, o resumo bem claro. O termo geral é somente uma fórmula gerada da lei de formação. A lei de formação já está no material de vocês aí, vocês dão uma olhadinha aí para se inteirar melhor. É ela que vai gerar os números seguintes. Então, leia-se termo geral como sendo a fórmula gerada da lei de formação. Um exemplo aqui para a aplicação do termo geral. Determinar os 4 primeiros termos da sequência definida por Tn, subscrito, igual 2 elevado a n menos 1. Então, este Tn subscrito aqui, olha, circular, igual 2 elevado a n menos 1, é o termo geral. Então, aqui no exemplo que eu coloquei, estou pedindo que determine os 4 primeiros termos de uma sequência definida por este termo geral, por esta fórmula. Então, o que fazer?
O T é de termo, né? Em estudos futuros, vocês vão perceber que o termo da sequência ele vai ser representado por outra letra, mas é para frente, bem para frente. Aqui fica mais fácil você colocar T de termo, porque estamos falando de termo, então T de termo. Tá. O N, o que vem a ser o N? O N aqui no termo geral, ele está representando a posição em que o termo se encontra, né? Se é primeira posição, se é segunda posição, como eu marquei aqui, olha. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo. Essa é a posição do termo, né? Posição terceira, posição primeira, posição quarta. Então, o N aqui está representando a posição em que o termo se encontra, né? Como eu quero determinar os 4 primeiros, então eu vou ter que utilizar a fórmula, o termo geral, para determinar 4 termos, a partir do primeiro, né? O primeiro é número 1, o segundo é número 2, o terceiro é número 3, o quarto é número 4, na posição. Não é que o termo vale 1, vale 2, vale 3, vale 4, não. É a posição do termo. Então, eu vou só usar a fórmula e substituir o N por 1, que vai ser o primeiro termo, T1. Né? Depois eu coloco do lado aqui, vamos só repetir a fórmulazinha aqui, para verificar como fica a situação. Tá? T1. Já que eu vou calcular o primeiro termo, então o N passa a ser 1. Obviamente que onde tiver o N aqui, ele vale 1, porque esse N é igual ao outro N, né? Então é 1. O N lá do expoente, escreva-se 1 menos 1. Tá? Veja, eu coloquei 1 no lugar do N, porque eu vou calcular o primeiro termo, né? A primeira posição. Posição 1, T1. Então, se N é 1, lá no expoente também é 1. Vejamos como fica aqui embaixo. Então, T1, que é o termo na primeira posição, repete lá a base, subtrai o expoente. É só fazer a leitura, a gente já sabemos. Tem um menos, então é 1 menos 1. 0. Repete. Logo, T1, que é o termo que está na primeira posição, 2 elevado a 0, quanto vale? A da potenciação, que já vimos. Qualquer base diferente de 0 elevado ao expoente 0 vale 1. Pronto. Encontrei o meu primeiro termo, que é 1. Vamos calcular o segundo termo, que é o T2. Aqui fora. Não vai caber. Só um instante, pessoal. Tem um probleminha. Resolvido. Não vai caber. Vamos calcular aqui o T2, que é o segundo termo. T2, o N, que é a posição do termo. Agora eu quero o termo que está na segunda posição, que é o T2. Então eu substituo o N por 2. Repete o 2 da base, expoente 2, menos 1. Então, temos que T2 é igual, repete a base, subtrai lá, expoente 2 menos 1, 1. Logo, T2, quanto vale 2 elevado a 1? 2. Encontrei o meu segundo termo. Vamos calcular o terceiro termo. Separando aqui. T, já que eu vou calcular o terceiro, então o N é 3. Igual 2 elevado a N, o N é 3, então 3, substitui o N, menos 1. Né? Logo, T3, que é o termo que está na terceira posição, 2, subtrai 3 menos 1, 2. E aí temos que o T3, e T3 é igual a 2 ao quadrado. Quanto vale 2 ao quadrado? 4. Encontrei o T3. Vou colocar do ladinho aqui os que já foi feito. Né? T1 é 1, está aqui do lado. T2, T3, T4, ainda vou encontrar.
P3 deu 4 aqui. P2 deu 2. Certo. E falta um, que é o termo que está na quarta posição. Então, T4 igual 2 elevado N. N é 4 menos 1. Logo, T4 é igual a 2, subtrai lá o expoente, 4 menos 1, 3. Assim sendo, T4 é 2 elevado ao cubo. Quanto vale? 8. Prontinho, encontrado o termo que está na quarta posição. É o 8, colocamos do ladinho aqui. E terminado. Para determinar os 4 primeiros termos, aqui está os 4 primeiros termos. O primeiro termo é 1, segundo termo é 2, terceiro termo é 4, quarto termo é 8. Então vamos formar a sequência aqui embaixo, né? Vou colocar no parênteses, que é para diferenciar de todos os demais cálculos aqui. 1, 2, 4, 8. Era para determinar somente os 4 primeiros termos, aqui, olha, os 4 primeiros termos da sequência que é definida por esse termo geral. Então, assim, utiliza-se o termo geral para determinar qualquer dos termos, cada um na sua posição. Se queríamos, por exemplo, o oitavo termo, somente o oitavo termo, era só substituir o N por 8. Lá no numerador também, 8 menos 1, daria 7, né? 2 elevado a 7. Determina a potência e aí está o valor do termo na posição que foi pedido. E é isso aí, pessoal. Vou botar aqui o R de resposta, esqueci. Resp. Prontinho. Pronto.